Vamos lá. Quando eu recebi o convite, a Bruna pediu para falar sobre suicídio e depressão, então o meu tema vai ser focado nesse assunto que ela solicitou. Eu vou iniciar falando sobre alguns dados gerais sobre o suicídio, em seguida a depressão e algumas de suas características. Também, como a Bruna me solicitou, vou falar sobre alguns relatos clínicos para vocês terem uma noção de pacientes que a gente atende no dia a dia. E, finalmente, vou falar de algumas estratégias e técnicas de intervenção que nós costumamos usar na abordagem cognitivo-comportamental. Eu sempre gosto de citar isso quando vou falar sobre suicídio, gente. Nunca se sabe quem está ouvindo, nunca se sabe quem está do outro lado. Talvez algumas pessoas já passaram por situações difíceis, então eu gosto de prezar bastante pelo respeito, sensibilidade, cuidado, empatia e uma boa dose de esperança quando a gente fala sobre esse tema tão delicado. E também é essencial muito conhecimento teórico e preparo técnico pessoal. Por isso, gente, eu vou basear minha fala exclusivamente na minha prática pessoal, que é onde eu tenho um pouco mais de conhecimento sobre o tema. Não tenho experiência, por exemplo, em grandes programas de prevenção, em escolas, em empresas, então eu vou me abster de falar um pouco sobre isso e focar naquilo que é meu dia a dia. Acho que é importante definir os termos também para depois a nossa linguagem ficar mais, o entendimento ficar melhor. Autolesão sem intenção de atentar contra a própria vida é um tipo de comportamento onde o indivíduo, por exemplo, atenta contra si mesmo, fazendo automutilação, cortes, mas sem a intenção nítida de se matar. Existem alguns indivíduos que têm ideação suicida, ou seja, pensamentos relacionados à morte, mas sem um plano específico. São aqueles pensamentos que ficam girando em torno da cabeça. Como será a vida? Como será se eu não estivesse mais aqui? Como será que a minha família vai ficar se eu me suicidar? Me dá uma vontade de sumir de vez em quando, desaparecer e nunca mais voltar. Tudo isso a gente pode considerar uma ideação suicida, ainda sem um plano para cometer o suicídio. Um outro termo importante é a ideação suicida com planos. É um pensamento um pouco mais perigoso, em que o indivíduo faz algum tipo de preparo para cometer o suicídio. Por exemplo, ele começa a avaliar os momentos em que ele fica sozinho, adquire cordas, uma arma, cuidadosamente ele avalia, por exemplo, em que horário ele vai pegar a BR. Já é um caso um pouco mais complicado. Tentativa de suicídio é quando o indivíduo tenta literalmente algo contra a própria vida, mas não teve êxito, digamos assim. Felizmente ele não conseguiu. E o suicídio consumado ocorre quando, infelizmente, o indivíduo comete suicídio. O importante aqui é que vocês nunca ignorem nenhum desses comportamentos ou pensamentos. Isso é importante principalmente para o senso comum, naquela ideia de que a pessoa está querendo na verdade não está querendo se matar, está querendo chamar atenção. Na psicologia, pelo menos na minha abordagem, esse é o tipo de fala que a gente ignora totalmente. Todo comportamento, todo pensamento relacionado ao suicídio tem que ser levado em consideração. Aquele indivíduo, por exemplo, que faz automutilação sem intenção suicida, pode se acostumar com a dor, e mais para frente ele pode vir a tentar suicídio porque já está acostumado com isso. Aquele indivíduo que não tem um plano, se ninguém leva em consideração, daqui a pouco pode fazer um plano, e assim por diante. Então, uma dica para vocês, jamais ignorar nada relacionado a pensamentos e comportamentos suicidas.
Eu achei interessante trazer alguns dados sobre o suicídio, né? Principalmente levando em consideração que eu vou falar um pouco sobre adultos. 79% dos suicídios é cometido por homens. Em relação ao local, 51% das pessoas cometem suicídio na própria casa e 26% nos hospitais. 47%, de modo geral, cometem suicídio por enforcamento, 19% armas de fogo e 14% envenenamento. Isso na área rural é bastante comum. Os meios, em relação ao gênero, os meios utilizados por homens, 58% enforcamento, 17% arma de fogo, envenenamento 5%, enquanto que nas mulheres, 49% enforcamento, inalação de fumaça, fogo 9%, precipitação de altura e arma de fogo 6%, mas se jogar de um prédio, por exemplo, a precipitação de altura, e envenenamento por pesticida 5%. Saber desses dados é importante quando a gente trata pacientes com ideação suicida, justamente para eliminar meios que potencialmente ele pode utilizar. Um paciente, por exemplo, que mora num andar muito alto, que tem veneno em casa, que tem uma arma de fogo. Quanto mais a gente ficar atento a esses dados e eliminar esses objetos, maior a chance a gente tem de ajudar a pessoa a não cometer o suicídio, principalmente porque o suicídio normalmente é um ato impulsivo. Nunca dá para prever 100% se o indivíduo vai cometer suicídio ou não. Isso está bem descrito na literatura. Mesmo aquele indivíduo que tem um risco baixo, infelizmente pode vir a cometer um ato suicida. Ainda assim, existem alguns fatores de risco que aumentam demais a probabilidade do indivíduo cometer suicídio, ou pelo menos tentar o suicídio. Aqui são 4 grandes fatores. Em relação aos fatores sociodemográficos, ser do sexo masculino, do gênero masculino, ser adulto jovem, solteiro, viúvo ou divorciado, de orientação homossexual ou bissexual, ateus ou protestantes tradicionais, e pertencer a algum tipo de grupo minoritário, aumenta a probabilidade de cometer suicídio. Em relação aos transtornos mentais, a depressão, coloquei de vermelho porque eu vou explicar mais à frente, é um grande fator de risco para a pessoa cometer um ato suicida, ter algum tipo de transtorno mental, principalmente depressão, bipolaridade, abuso de substâncias, esquizofrenia, transtorno borderline, comorbidades. Quando o indivíduo tem mais de um transtorno mental, aumenta ainda mais. Além disso, histórico familiar, falta de tratamento, aqueles indivíduos que, além de ter transtorno mental, por algum motivo não têm a ajuda necessária. Indivíduos que têm ideação suicida ou plano, por isso a importância de eu explicar antecipadamente os termos. Indivíduos que já tiveram uma tentativa prévia de suicídio têm mais chances de cometerem outras tentativas. E um fator de risco fortíssimo é um histórico familiar de pessoas que já cometeram suicídio. Em relação aos fatores psicossociais, a gente pode falar de pessoas que já sofreram abuso físico, sexual, pessoas que perderam pais na infância, instabilidade familiar, ausência de apoio social, perda afetiva recente, desemprego, datas importantes como aniversário, Natal, Ano Novo, pessoas que se aposentaram, violência doméstica, desesperança, desamparo. A desesperança é um fator muito forte para depressão, para ideação suicida. Quando o indivíduo tem depressão e desesperança, aumenta ainda mais as chances dele cometer suicídio. Ansiedade intensa é um preditor importante também. Pessoas que passaram por vergonha, humilhação, bullying, baixa autoestima e alguns traços de personalidade predispõem ainda mais o indivíduo, como impulsividade, agressividade, labilidade do humor, perfeccionismo,
principalmente naquele perfeccionismo influenciado socialmente, onde a pessoa espera alcançar êxito em alguma coisa, acaba ficando com vergonha, se sentindo humilhado quando não consegue, isso é um fator forte para suicídio. Pessoas com pensamento muito rígido, pensamento do tipo dicotômico, tudo ou nada, 880, bom ou ruim, sucesso ou fracasso. Pouca flexibilidade para enfrentar as adversidades. Outros fatores importantes, acesso a meios, como eu expliquei anteriormente, pessoas que têm acesso a cordas, pesticidas, armas de fogo, tem um fator de risco a mais. Doenças físicas incapacitantes, dolorosas ou terminais, estados confusionais orgânicos, como delirium tremens, indivíduos que têm uma adesão baixa ao tratamento e quando a relação terapêutica é frágil ou instável. Todos esses aqui são fatores de risco. Portanto, se vocês, na prática de vocês, quando vocês estiverem avaliando o paciente, se ele apresenta várias dessas características, a gente tem que dobrar o cuidado para com esse paciente. Algumas circunstâncias que sugerem alta intencionalidade suicida. Lembrando que a gente não tem como prever quem vai se suicidar com 100% de certeza, mas alguns dados sugerem maior probabilidade. Quando o indivíduo faz uma comunicação prévia de que irá se matar, quando ele escreve uma carta ou uma mensagem de adeus, providências finais antes de morrer, por exemplo, aquele indivíduo que fecha as contas no banco, se ele é uma pessoa que tem bens, ele distribui igualmente os bens entre os filhos. Quando ele começa a fazer qualquer coisa parecida com isso, e tem aqueles outros fatores de risco do slide anterior, é uma circunstância bastante importante a ser levada em consideração. Quando ele tem um planejamento detalhado, precauções para que o ato não seja descoberto, ausência de pessoas por perto que possam socorrer, ele não procura ajuda logo após uma tentativa de suicídio, pessoas que costumam usar métodos mais violentos, ou uso de drogas mais perigosas, aquelas pessoas que têm a crença de que o ato é irreversível, não vai ter jeito, a afirmação clara de que quer morrer, aquele indivíduo que fala, não, quero morrer e nada vai tirar isso da minha cabeça, e desapontamento por ter sobrevivido, aquele indivíduo que já tentou uma vez e ficou muito decepcionado, muito abalado por, entre aspas, né, não ter dado certo. Tô falando um pouco rápido, gente, porque eu tenho 40 minutos, tá? E tem bastante coisa ainda. Mas depois eu vou deixar as referências para quem quiser pesquisar um pouco melhor. Também é importante que a gente saiba os fatores de proteção na hora de avaliar aquele paciente adulto que apresenta ideações suicidas. Também o autor aqui, o Neuri Botega, separa em categorias. Em relação à personalidade e estilo cognitivo, aquelas pessoas que têm maior flexibilidade, disposição para aconselhar-se com alguém, disposição para buscar ajuda de outros, abertura a novas experiências, que se comunicam bem, capacidade para fazer uma boa avaliação crítica da realidade, pessoas também com habilidade para solucionar problemas da vida, por exemplo, desemprego, crises econômicas, tem um risco menor, né, um fator de proteção contra o suicídio. Em relação à estrutura familiar, bom relacionamento interpessoal, senso de responsabilidade em relação à família, crianças pequenas em casa, muito importante esse fator. Muitas pessoas não cometem suicídio porque não querem deixar os filhos desassistidos, por exemplo. Pais atenciosos e consistentes e apoio em situações de necessidades. Quanto mais apoio social, melhor. No que se refere aos fatores socioculturais, indivíduos que têm bons relacionamentos, um bom grupo de amigos, por exemplo, adesão a normas e valores socialmente compartilhados, por exemplo, valores religiosos, prática religiosa ou coletivas, indivíduos que têm uma religião cometem menos suicídio do que aqueles que não têm,
Rede social que propicia apoio prático e emocional, o indivíduo que está empregado, e disponibilidade de serviços de saúde mental, por exemplo, um bairro, uma cidade que oferece esses serviços gratuitamente, ou pelo menos que tenha algum tipo de serviço disponível para o indivíduo. Outros fatores que são fatores de proteção: gravidez, puerpério, uma boa qualidade de vida, regularidade do sono e uma boa relação terapêutica com o psicólogo e ou o psiquiatra ajuda bastante. Para quem se interessa pelo tema, um dos grandes autores, se não o maior, que fala sobre suicídio é o Edwin Schneidman. E ele é um cara que estudou muito suicídio em várias áreas e criou esse termo aqui, Psychate. Psychate é o estado psíquico de alguém prestes a se matar, prestes a cometer o suicídio. Então, é um exercício para a gente fazer. Como que é a mentalidade de um indivíduo, a consciência de um indivíduo, minutos ou segundos antes de tentar o suicídio. Esse estado envolve uma dor intolerável, uma sensação angustiante de estar preso dentro de si, sem encontrar saída alguma para essa dor insuportável. E esse estado decorre segundo o Schneidman, decorre do desespero de não ter as necessidades psicológicas atendidas, como necessidade de atenção, proteção, carinho, afeto, acolhimento. E ele ainda fala que a questão do suicídio não é sobre morte ou morrer, é a cessação da consciência para evitar a dor. Ele coloca que se o indivíduo pudesse desligar a consciência para eliminar a dor sem cometer o suicídio, provavelmente ele faria isso. Então, a ideia não é tanto um desejo de morrer, acabar com a própria vida em si, mas acabar com o sofrimento psicológico. Agora, partindo sim por um link entre suicídio e depressão, que foi o tema sugerido também. Aproximadamente 15% dos pacientes com transtorno depressivo maior relatam que realizaram ao menos uma tentativa de suicídio ao longo da vida. Então é importante também que vocês saibam que nem todo mundo que tem um episódio depressivo vai fazer um ato suicida. Ainda assim, 15% já é bastante gente. Alguns fatores, como eu já falei anteriormente, relacionados à depressão e a ato suicida é o fator de desesperança, fora todos os outros fatores de proteção e de risco que eu falei anteriormente. Entre 2 e 12% dos indivíduos com transtorno depressivo maior morrem por suicídio. E esse dado aqui, do Wenzel, Brown e Beck, sugerem que mais de 50% dos pacientes que morrem por suicídio são diagnosticados por depressão. Tem um errinho aqui, tá, gente? Mais de 50% dos pacientes que morrem por suicídio são diagnosticados com depressão. Coloquei uma tabelinha aqui de 2005, falando do ano base de 2011, sobre suicídio de acordo com a faixa etária. Dos 5 aos 9 anos, 5 pessoas se suicidaram. Dos 10 aos 19, 733. E aqui eu coloquei de vermelho porque é a faixa adulta, né, que é a faixa que mais comete suicídio. Dos 20 aos 29, 2.326, 30 a 39, 2.076, 40 a 49, 1.820, 50 a 59, 1.365, e na terceira idade, um número bastante expressivo também de pessoas que cometem suicídio, principalmente dos 60 aos 69, com o número de 787, 70 a 79, 495, 80 ou mais 22. E 24 pessoas não tiveram a idade bem conhecida.
Nesse outro estudo, foi realizada uma autópsia psicológica de 15.629 pessoas que cometeram suicídio. A autópsia psicológica é uma espécie de exame onde a vida do indivíduo é avaliada do ponto de vista psicológico, ou seja, quais eram as características de personalidade, as estratégias de enfrentamento, o conteúdo cognitivo, aspectos sociais desse indivíduo. Gabriela tem uma pergunta, não sei se eu respondo agora, eu acho que tem que... Bom, me ajudem aí, gente, se a gente responde agora ou depois, tá? As perguntas. Bom, a gente tinha reservado o final das duas palestras para responder as perguntas, mas se quiser responder agora... Se vocês me permitem, eu acho que seria melhor mais no final, porque eu já estou preocupado com o tempo aqui, tá, gente? Se vocês não se importam, acho que seria melhor. Pode ser sim, pode ser sim. Tá bom? O pessoal que já me conhece sabe que eu sou um pouco, assim, meio neurótico com o tempo, tá? Eu não gosto de ultrapassar muito o que foi dado para mim. Então, nessa autópsia psicológica aqui, 36% dos indivíduos que cometeram suicídio tinham transtorno do humor, entre eles transtorno bipolar e a depressão unipolar. 22% transtornos relacionados ao uso de substâncias, 12% transtorno da personalidade e esquizofrenia 11%. Em relação à depressão, gente, o DSM-5, ele classifica, o critério A do DSM aponta que para a gente diagnosticar a depressão, a gente tem que ter no mínimo 5 desses sintomas aqui, sendo que pelo menos um desses 5 precisa ser humor deprimido ou acentuada diminuição do interesse ou prazer. Precisa perdurar durante, no mínimo, 2 semanas, a maior parte dos dias, a maior parte durante o dia. Humor deprimido, acentuada diminuição do interesse ou prazer, perda ou ganho significativo de peso, sem estar fazendo dieta, faltou uma palavrinha ali, pessoas que estão com insônia ou hipersonia quase diária, agitação, retardo psicomotor, fadiga ou perda de energia, cansaço, né? Sentimentos de que é inútil, culpa excessiva ou inapropriada, que podem até ser delirantes, quase todos os dias, dificuldade de concentração, atenção muito ruim, e pensamentos, ideações ou até planos suicidas. Lógico, né, o pessoal que está no terceiro ou já passou pelo terceiro sabe que não é só o critério A. Todos esses sintomas precisam causar sofrimento significativo, atrapalharem muito a vida do indivíduo em diversas áreas, não serem mais bem explicados por uso de drogas, outros transtornos mentais, uso de substâncias e assim por diante. É importante, no entanto, embora o DSM ajude a gente a identificar o que é depressão, que vocês nunca percam de vista que os critérios do DSM ou da CID-10, logo a CID-11, são arbitrários. Um grupo de especialistas define qual é o número de sintomas necessários para a gente diagnosticar com depressão. Na prática clínica, é bem sabido que, às vezes, 2 ou 3 sintomas muito fortes causam mais sofrimento do que uma pessoa que tem todos eles, mas um nível mais ameno. Então, não fiquem muito presos àquelas pessoas que não tenham 5 desses sintomas. Entende, gente? Bem importante que vocês não percam isso de vista. E, além daquilo que o DSM preconiza, uma série de outros sintomas são típicos da depressão. Coloquei aqui, ó, também adultos, né, levando em conta que me foi solicitado para que eu falasse de adultos. Irritabilidade muito forte, intolerância, aquele pai ou a mãe que está intolerante com o filho, que está brincando e fazendo um pouco mais de barulho. Pode também se manifestar como aumento da emotividade, ruminações excessivas, pensando em um monte de coisas que aconteceram no passado, que nem foram graves,
sensação de inadequação, a pessoa se sente como uma espécie de peixe fora d'água em todos os ambientes, choro muito fácil, às vezes podem ocorrer explosões de raiva, uma sensação de vazio, diminuição da libido, falta de iniciativa, às vezes falta de iniciativa para comer, para tomar banho, para fazer higiene básica, ruminação de pensamentos negativos, pessimismo em relação a todas as coisas, já falei ali, diminuição de cuidados com higiene e aparência física. Existem pessoas em quadros mais graves que literalmente não conseguem sair da cama. Uma retração social, desesperança, já falei, não esqueçam disso, pessoas que estão desesperançosas, muito grave em relação ao suicídio. Um ritmo circadiano com piora dos sintomas no período da manhã. Normalmente, a depressão é pior na manhã, na maioria das pessoas, e dá uma melhoradinha, não muito, ao longo do dia. E também, alguns indivíduos relatam dores corporais difusas. Idosos, por exemplo, a Adelaide vai falar depois, normalmente apresentam sintomas corporais, de dores. Então, vocês podem imaginar que a vida de uma pessoa com depressão é bastante complicada, né? Tendo vários desses sintomas aqui, se não todos. Né? De uma forma bem simplificada, gente, o modelo cognitivo, na terapia cognitiva, a gente utiliza o modelo diátese e estresse para entender não só a depressão, mas todos os transtornos mentais. Diátese seria uma vulnerabilidade bioquímica. A gente já sabe, a maioria das pessoas, a maior parte da literatura aponta que a depressão tem um componente bioquímico, genético, fortíssimo, só que isso não é suficiente para explicar a depressão numa pessoa. Também precisa ser levado em consideração o estresse ambiental, principalmente pessoas que passaram por traumas na infância, negligência, aspectos socioeconômicos muito difíceis. Então, resumidamente, juntando essa vulnerabilidade biológica mais um ambiente hostil na infância ou adolescência, aumenta a probabilidade do indivíduo desenvolver depressão mais à frente, né? A gente nunca pode ter um pensamento reducionista de que a depressão é causada por um único fator. Então, várias coisas são levadas em consideração. Na terapia cognitiva, como o nome já diz, a gente leva em conta muito os aspectos mantenedores, que são os cognitivos e comportamentais, mas não esquece também dos aspectos neuroquímicos. Um pouquinho mais especificamente em relação a como a terapia cognitiva avalia a depressão, exclusivamente aqui falando do componente mais cognitivo. A TCC tem um conceito chamado tríade cognitiva, que basicamente se refere àqueles pensamentos que nós temos sobre nós mesmos, sobre os outros, sobre o mundo de forma geral e sobre o futuro. Na depressão, o que ocorre é que o indivíduo tem uma visão negativa sobre si mesmo, ou seja, uma série de pensamentos do tipo: sou horrível, sou imprestável, fracassado, não tenho valor. A visão de mundo, incluindo a relação com as pessoas, também é negativa ou pessimista. O mundo é horrível, só há coisas ruins, sempre sou rejeitado, ninguém gosta de mim, não sirvo para nada. E também a visão de futuro, pessimista, negativa, desesperançosas. O futuro é incerto, nada vai mudar, vou continuar sofrendo. Então, vocês podem ver que esses fatores cognitivos, a forma como a pessoa vê o mundo, vê a si mesma, tanto influencia no surgimento da depressão, como na manutenção dos processos depressivos. Muitas pessoas questionam se a depressão é algo dos nossos tempos,
será mesmo que a depressão é algo contemporâneo? Parece que não, embora várias pesquisas mostram que a depressão cada vez mais, a incidência cada vez maior. Facilmente vocês encontram na literatura muitos relatos muito antigos de processos depressivos. Aqui eu trouxe um deles que foi descrito pelo Plutarco, século II depois de Cristo, né, mais ou menos 2000 anos atrás. Então, olha a descrição dele, falando de uma outra pessoa. Aqui eu tentei fazer uma análise cognitivo-comportamental dessa descrição, onde o vermelho é visão de mundo, que eu acabei de explicar, amarelo é visão de futuro, e outros sintomas mais comportamentais que a gente vê nos pacientes hoje em dia. Verde, isolamento, evitação, isolamento social, descuido com a higiene, vermelho, roxo, distorções cognitivas, né, um pensamento enviesado, e azul, no final, a falta de prazer. Então, a descrição, vê se não parece bem o paciente de hoje em dia, dadas as diferenças de época, obviamente, né? Ele vê a si mesmo como alguém que os deuses odeiam e perseguem com sua raiva. O mal muito pior o aguarda. Ele não ousa tentar evitar ou remediar o mal, por medo de encontrar-se lutando contra os deuses. O médico, o amigo, o consolador são afastados. Deixa-me, diz o infeliz, eu, ímpio, o amaldiçoado, odiado pelos deuses, olha a forma como ele se vê, sofrer meu castigo. Senta-se ao relento, enrolado em aninhagem, é um tipo de tecido, eu pesquisei, tá? Ou em trapos imundos. Vez ou outra rola nu sobre a sujeira, confessando sobre um ou outro pecado. Ele comeu ou bebeu algo errado. Fez alguma coisa ou outra que o ser divino não aprovou. Os festejos em homenagem aos deuses não lhe dão prazer, e sim enchem-no de medo ou pavor. Avaliem aí para ver se não parece um paciente com depressão para quem já teve um contato com pacientes depressivos. Nesse slide aqui, gente, a Bruna também pediu para mim falar sobre casos clínicos, e eu tenho um certo receio de falar sobre casos clínicos, principalmente casos atuais. Então, eu fiz uma espécie de mix aqui entre alguns casos de depressão dupla que eu já atendi, ok? O que é uma depressão dupla? Tanto distimia quanto depressão maior. Eu tentei mostrar para vocês aqui em cima, nessa linha de amarelo, o quadro de eutimia, que é mais ou menos o nosso humor normal. Pequenas oscilações para cima ou para baixo. Aqui, né, abaixo, né, humor rebaixado, onde está escrito distimia, é quando o indivíduo não tem vários sintomas de depressão, ele tem poucos, mas são prolongados. Irritabilidade, mau humor. O indivíduo consegue trabalhar, fazer todas as coisas do dia a dia, mas sempre com um mau humor bem forte e 2 ou 3 sintomas depressivos. Então, a distimia normalmente dura vários meses ou até anos, se não a vida toda. O indivíduo nem sabe, às vezes, que tem um transtorno mental. Por vezes, essa distimia, o indivíduo entra num episódio de depressão maior, várias semanas ou vários meses, muito mal, com vários daqueles sintomas que eu expliquei para vocês. Quando esses pacientes que eu atendiam, adultos, né, saíam da depressão maior, eles não voltavam para a eutimia, que é o nosso humor normal do dia a dia. Eles continuavam vários meses ou anos em distimia. Isso foi a investigação que eu fiz da vida pregressa deles, né, e também durante vários meses ou anos de tratamento. Mais um tempão de eutimia, cai de novo para um episódio depressivo maior, depois volta para eutimia e assim por diante. Então, para vocês verem que o indivíduo pode ter a distimia ou transtorno depressivo permanente, pode ter um episódio de depressão maior, ou aqueles mais azarados, tem a famosa depressão dupla. Então, os casos que eu estou trazendo para vocês são esses aqui um pouco mais graves. Os antecedentes desses pacientes.
histórico familiar de depressão e suicídio, aquele componente bioquímico, negligência e outros maus tratos na infância, estigma, uma dessas pessoas sofreu um acidente, acabou ficando com uma cicatriz e sofreu muito estigma por causa disso, acentuando cada vez mais as dificuldades, conflitos familiares e o fator temperamental de neuroticismo. Eu canso de falar nas aulas da teoria Big Five, pessoas que têm um fator de neuroticismo têm mais chances de desenvolverem depressão. Fatores que mantinham a depressão nesses pacientes. Estratégias evitativas, como ali a descrição do Plutarco, ou compensatórias, por exemplo, beber demais, comer demais, comprar coisas e depois não ter dinheiro para pagar, tudo isso acaba mantendo o quadro depressivo. Ruminações e desesperança. E as consequências no dia a dia, gente, de pessoas que têm depressão dupla. Medicamentos que causam efeitos colaterais dos mais diversos, ideação suicida, tentativa de suicídio, ansiedade, raiva, intolerância. Essas aqui são as descrições desse mix de sintomas dos meus pacientes. Relacionamentos ausentes, relacionamento algum com ninguém, ou insatisfatórios, não vê graça em nada, problema de atenção e memória, dores pelo corpo e outras queixas somáticas, ideia de desvalor, prejuízos acadêmicos, laborais, sociais, familiares e, de modo geral, insatisfação geral com a vida. Juntando tudo isso, gente, não causa estranheza que alguns indivíduos queiram cometer suicídio, né? Por isso que eu falei lá no início que o terapeuta ele tem que ter uma boa dose de conhecimento, de esperança para ajudar esses indivíduos a saírem desse quadro. Importante que vocês saibam também que a depressão, ela causa, a depressão por si só já é ruim, mas ela causa uma série de outros problemas. Também, pensando que eu vou falar de adulto aqui, eu encontrei esse artigo que fala sobre depressão e comportamento de saúde em adultos brasileiros. Então, o objetivo é avaliar a prevalência de comportamento relacionado à saúde, segundo a presença e tipo de depressão em adultos brasileiros. Com base numa amostra de 49.025 adultos, eles foram avaliados com uma escala aqui e 9,7% dos adultos brasileiros apresentam depressão, sendo que 3,9% é depressão maior. E esses indivíduos com depressão têm um número maior de comportamentos que não são comportamentos saudáveis, entre os quais, tá pequenininho aqui, deixa eu achar, tabagismo, fumo passivo, consumo de risco de álcool, mais horas na frente da TV, consumo de carne gordurosa e refrigerante, o que aumenta a probabilidade de outras doenças médicas. Então, a depressão, tem outros estudos que mostram que está relacionado com maior risco de mortes por doenças do coração, por exemplo, ataque cardíaco. O problema é muito mais amplo do que o que a gente imagina. Certo, gente? Então, aqui algumas intervenções cognitivas e comportamentais para pacientes com depressão e com ideação suicida. Importante de vocês saberem é que eu vou falar de algumas técnicas isoladas, tá? E na terapia cognitiva, a gente não faz aplicação de técnicas isoladas. A gente tem um conceito muito importante chamado conceitualização cognitiva, que é um entendimento bastante amplo do paciente. A gente tentei deixar bem claro aqui para vocês, a partir do modelo teórico cognitivo comportamental, a gente vai buscando histórico de vida, os objetivos do paciente, as queixas ou diagnóstico, quais as forças e habilidades do paciente, as estratégias de enfrentamento, conteúdo cognitivo, aspectos culturais, joga tudo aí nesse caldeirão, tem um bom entendimento do caso e a partir disso a gente escolhe o tratamento que é sempre, sempre, sempre individual, certo? Então, quero deixar claro que as técnicas aqui são isoladas, mas se fosse na terapia, teria que ser levado em consideração tudo isso aqui.
Antes das técnicas, é importante que o terapeuta siga as fases do tratamento. A gente tem, então, uma fase aguda, que tem que ajudar o indivíduo a se livrar dos atos suicidas, mas, uma vez que ele não está mais em perigo, o tratamento não acabou. Uma vez que ele não está mais pensando em suicídio, momentaneamente, isso não significa que o tratamento interrompeu. A gente tem que identificar posteriormente os fatores que levaram o paciente a pensar em suicídio, para tentar resolver esses fatores, resolução de problemas após a estabilização do quadro e depois ainda prevenção de recaídas. Uma técnica bem utilizada é o plano de segurança, que não é acordo de não suicídio, tá? Não é contrato de não suicídio, é um plano de segurança. Tu ajuda o paciente a identificar os sinais de gatilho, os sinais de alerta, ele aprende quando que ele deve usar esse plano de segurança. Aqui são alguns exemplos. Então, nesse caso aqui, quando o indivíduo quer dormir e não acordar mais, quando ele quer se ferir, quando ele tem pensamentos do tipo não aguento mais, é o sinal de que ele precisa usar esse plano de segurança que você constrói antecipadamente, óbvio, né, com o paciente na sessão. Então, ele percebeu isso, logo em seguida ele vai começar a usar algumas estratégias de coping, ele mesmo pode fazer isso sozinho. Aí ele vai, você conversa com o paciente e vê aquilo que faz mais sentido para ele. Para alguns pode ser ouvir música, sair para dar uma volta, respirar de forma controlada, o paciente que vai escolhendo isso. Se isso não der certo, tem o passo 3, que é contactar uma pessoa, um amigo, familiar, telefonar ou conversar com outra pessoa, tem que estar ali o nome, o telefone, tudo certinho. Esse plano de segurança tem que ser de fácil acesso para o paciente, e essas pessoas também precisam ser pessoas validantes, né, tu precisa escolher bem com o paciente isso, e ainda, se essa alternativa 3 não dá certo, tem a outra alternativa, que é fazer o contato com o profissional, inclusive o psicólogo, ou ligar para uma emergência, SAMU, bombeiros, enfim, as alternativas de cada cidade. Normalmente, o indivíduo ali no passo 2 já consegue se desvencilhar da ideação suicida, porque, como eu falei, normalmente é um ato impulsivo. Quando ele encontra uma estratégia de coping, facilmente ele começa a pensar de uma outra forma. Um outro instrumento para o dia a dia é ajudar o indivíduo a construir cartões de enfrentamento. Ali em cima, ele pode colocar um pensamento automático, que normalmente ele tem, e anteriormente ele não conseguia saber lidar com esse pensamento automático. Então, tu ajuda o paciente a construir uma resposta alternativa, por exemplo, pensamento automático, não vou conseguir fazer. Minha resposta alternativa é, já fiz antes e consegui. Se fiz uma vez, posso fazer novamente. Se resolvi anteriormente, posso resolver de novo. Isso é importante para ajudar o indivíduo a lembrar de coisas anteriormente trabalhadas. O indivíduo depressivo, ele não está com as faculdades mentais muito boas. Córtex pré-frontal, atividade rebaixada, por exemplo. Então, qualquer lembrete desses é bem importante para que ele possa ser ajudado. Na terapia cognitiva, a gente trabalha bastante com psicoeducação, e psicoeducar o paciente sobre como vai ser o tratamento é bem importante, porque isso aumenta o grau de esperança. Você explica, olha, a gente vai trabalhar assim, assim, assado. Como vai ser para você? Como é que tu vê esse nosso tratamento? Como é uma coisa estruturada, ao invés de um tipo de terapia mais não estruturada, o indivíduo se sente mais seguro, porque ele confia no terapeuta. Novamente, por isso o terapeuta tem que ter uma boa dose de esperança, e isso facilita com o tempo de que o próprio paciente fique esperançoso com o tratamento. Se tu vai atender um paciente totalmente depressivo, com ideação suicida, e tu não faz uma psicoeducação, não sugere nada, deixa ele falando, sem muitas intervenções, na nossa visão, isso não vai ajudar muito.
Indivíduos com depressão, mais duas características que são muito complicadas, gente. Problemas de insônia e ansiedade, que é a depressão ansiosa. Se o paciente tiver essas duas características, é bem importante para ajudar a prevenir o suicídio, dicas, estratégias de higiene do sono para ele dormir melhor e várias técnicas de relaxamento que a gente pode ajudar na terapia cognitiva. Já chegando ao fim da minha apresentação, espero que eu não tenha passado muito, eu sei que a gente começou um pouquinho mais tarde. Sempre é bom lembrar do que acontece no cérebro de uma pessoa depressiva. A amígdala cerebral e outras áreas emocionais muito fortes, funcionamento muito forte, muito ativo, né? Já se sabe que com exames de neuroimagem, muita glicose nas áreas amigdalares, e o córtex pré-frontal é rebaixado, né? O pensamento crítico, racional, contextual, não é muito forte na depressão, então você tem uma enxurrada de pensamentos negativos e não tem o senso crítico para avaliar se esses pensamentos são de fato realistas ou bem distorcidos. Então, para isso, a gente pode utilizar uma técnica chamada razões para viver. Tu pergunta para o paciente com depressão, lógico que você tem que conhecer muito bem o paciente para fazer isso, tá, gente? Daí a importância de você ter uma boa conceitualização cognitiva. Quais são os motivos? Ele vai te falando vários motivos para morrer, e tu vai resgatar com ele quais são os motivos para ele viver. E com essa técnica, ele vai resgatando coisas que ele não presta mais atenção. Por exemplo, que ele é um bom pai de família, que é uma boa mãe, que ele já gostou de jogar um futebol, tocar algum instrumento, que ele gosta da faculdade que ele faz. Então, ele mesmo vai resgatando, e tu vai ajudando ele nisso, a fazer uma lista mesmo dessas coisas que são razões para viver. E ainda, há a possibilidade de você fazer uma espécie de kit de sobrevivência. Tu pode pegar uma caixa de sapato, como eu coloquei aqui, ou um álbum, e colocar dentro dessa caixa de sapato todas as coisas significativas para você, para o paciente, que possam te ajudar na lembrança de que você tem motivos para viver. Aí tu coloca fotos, objetos, um sapatinho do teu filho, enfim, tudo aquilo que for significativo para o paciente. Quando tu faz essas técnicas, tu tá fortalecendo o córtex pré-frontal e o hipocampo, áreas mais cognitivas, mais intelectuais, que estavam um pouco obscurecidas pelos sintomas depressivos. Então, é uma técnica bem utilizada na terapia cognitiva. E essas aqui são as referências, gente, depois vocês veem lá, caso vocês queiram, as que eu utilizei aqui são livros de terapia cognitivo comportamental e do Bottega, que é um cara bem importante aqui no Brasil, que fala sobre ideação suicida, crise suicida. E quero agradecer a atenção de todos e terminar com essa frase aqui que eu adoro, que é de um autor desconhecido. Nós, psicoterapeutas, somos os guardiões da ideia de que a vida vale a pena. Muito obrigado. Se alguém quiser entrar em contato, está aqui meu e-mail para tirar alguma dúvida posteriormente. Ok?